Bom, pessoal, vou fazer uma introduçãozinha aqui com vocês sobre os conceitos fundamentais, né, que a gente tem na física, tá? Conceitos fundamentais para a gente poder começar a estudar a mecânica, tá? E a gente tem aqui o seguinte, ó, isso daqui a gente está começando o estudo sobre a física clássica, tá? É a física que Newton acabou desenvolvendo, né, no seu campo de estudo. E aqui a gente tem algumas definições bem simples para a gente poder começar a raciocinar sobre as situações que vão aparecer para a gente, tá? Então aqui os principais conceitos que a gente tem é o conceito de movimento e repouso, tá? Movimento e repouso só vai depender, o que vai diferenciar um do outro é o referencial adotado, tá? Então para a gente definir movimento e repouso, nós temos que primeiro definir esse carinha aqui, ó, referencial. Referencial é o ponto seria assim, o ponto em relação ao que a gente está definindo, se há movimento ou repouso. Então, assim, a gente sempre vai comparar com alguma coisa. Nessa situação aqui, nós temos um ônibus, né, que está se deslocando para frente na rua, tá? E esse se deslocar para frente, ele faz com que esse ônibus esteja em movimento em relação a alguma coisa. Por exemplo, em relação ao chão. Ele está em movimento em relação ao chão. A roda do ônibus está tocando nesse ponto aqui. Daqui a um segundo ela já não vai mais estar tocando a esse ponto. Ela vai estar tocando um ponto mais à frente. Então houve um deslocamento, tá? Então, em relação ao ponto aqui no chão, a gente pode falar sim que esse ônibus está em movimento, tá? Então a gente escolheu um referencial aqui. O referencial que a gente vai ter é sempre um ponto, tá? Um objeto, uma pessoa que em relação àquela situação que a gente está querendo comparar é que vai definir para a gente se há movimento ou repouso, tá? Então aqui, ó, o corpo em relação ao qual o observador está fixo é chamado de referencial. Então aqui a gente fixa esse ponto, certo? E diz se há movimento ou não em relação a esse ponto. Então o ônibus está se movendo aqui em relação, por exemplo, a essa pessoa que está parada aqui na calçada. Essa pessoa que está parada na calçada, ela está parada em relação ao chão também, né? E ela vê o ônibus se deslocando na frente dela. Isso é estar em repouso em relação ao objeto em movimento, ou o ônibus estaria, né, em relação em relação à pessoa, estaria em movimento, tá? Em relação a essa pessoa aqui de fora, porque ela estaria parada nesse cenário aqui da gente, né, em relação ao chão. Mas agora aqui, essa pessoa dentro do ônibus, ela está se movendo junto com o ônibus. Então nós não podemos falar que o ônibus está em movimento em relação a ela, porque ela não está se distanciando do ônibus ou se aproximando do ônibus, como é a situação para esse rapaz que está aqui fora. Ele aqui fora, ele está vendo o ônibus passando por ele, né? Vai ter um determinado momento que ele vai ver o ônibus se afastando dele, ou ele veria o ônibus se aproximando dele. Então aí a gente teria, né, essa relação de movimento, que não é o caso aqui dessa pessoa aqui, essa pessoa na situação B. Essa pessoa na situação B está parada em relação ao ônibus, mas em relação à pessoa A, pense bem, se o ônibus está em movimento em relação ao A e o B está se movendo junto com o ônibus, B está em movimento em relação ao A, tá certo? Então essa questão de estudar repouso e movimento requer sempre que a gente pense no referencial. Qual o referencial que está sendo adotado, está sendo escolhido para a gente poder fazer esse estudo, tá? Aqui a gente tem ponto material, né? Ponto material ou corpo extenso, na verdade aqui deveria ter uma outra situação também. O ponto material é aquele que a gente pode, um objeto que a gente pode desprezar as dimensões dele. Por exemplo, uma formiguinha no meio de uma rua dessa daqui, né? De uma estrada dessa daqui, a gente poderia falar que essa formiguinha ela não teria dimensões que fossem significativas para esse cenário todo, tá?
Da mesma forma, a gente não precisa pegar uma formiguinha, mas uma pessoa nesse prédio lá de cima, lá, ó, a gente mal estaria enxergando ela. Então a gente falaria que ela seria um ponto material. As dimensões dela seriam desprezíveis em relação a esse cenário que a gente tem, tá? No oposto a isso tudo seria o próprio ônibus aqui. O ônibus, ele tem uma dimensão que para esse cenário é relevante. Repara aqui, ó, repara essa linha que a gente tem aqui, por exemplo. Essa linha aqui, a frente do ônibus já chegou nela, mas a traseira do ônibus ainda não chegou. Se eu tiver 1 metro de distância em cada um, essa traseira do ônibus estaria a 2 metros dessa linha aqui. Tá? Então, essa dimensão do ônibus seria muito relevante em relação a esse cenário, a essa situação. Tá? Então, ponto material é aquele que a gente pode desprezar todo o tamanho do objeto. E o corpo extenso seria o contrário, é aquele que a gente não pode desprezar o tamanho do objeto em questão. Tá? E por último aqui nós temos a trajetória. Trajetória seria o percurso realizado por um objeto que faz um determinado caminho. Então vamos dizer que um objeto saiu desse ponto A, foi seguindo esses pontinhos aqui até chegar no ponto B, tá? Como é que a gente define a trajetória dele? Seria ligando todos esses pontos conhecidos pelo caminho que ele fez, tá? Se nós quiséssemos só ver a distância percorrida, nós poderíamos traçar uma linha reta aqui, tá? Mas no caso, quando a gente quer ver a trajetória, a gente quer ver o caminho percorrido por ele, a gente precisa ver esses pontos em que ele foi se deslocando. É bem simples. Se nós pudermos comparar a distância que nós andamos da nossa casa até a escola, vocês teriam como traçar num mapa uma linha reta, né? Se eu abrir lá um mapa no seu telefone, você poderia traçar uma linha reta que sairia direto da sua casa para a escola e você teria uma distância que você está da escola. Mas não necessariamente essa seria a trajetória que tu faz para chegar na escola, né? A trajetória que tu faz para chegar na escola, você tem que passar por algumas outras ruas, fazer alguns desvios pelo caminho, certo? Então, assim, você tem uma coisa diferente entre distância e trajetória. Trajetória é o percurso que a gente faz. E essa trajetória é importante quando a gente fala de movimento retilíneo ou outros tipos de movimento. A gente vai dizer o caminho, o percurso que esse objeto fez, tá? Agora, aqui, né, nós vamos estudar velocidade, certo? Com base naquilo lá que a gente viu, a gente vai começar a olhar para a velocidade. O que é a velocidade, tá? A velocidade, ela nada mais é do que assim uma definição de qual a distância você percorreu em quanto tempo, tá? Simplificando muito, a velocidade seria isso. Quanto tempo você leva para percorrer uma determinada distância, tá? Então, aqui a gente consegue dizer que um objeto tem uma distância que ele percorre em um intervalo de tempo. Se nós simplesmente fizermos essa proporção, né, fizermos essa razão ali, a gente vai chegar numa velocidade conhecida do objeto. Então, assim, um objeto que estivesse a uma velocidade muito grande, significa que ele anda uma distância muito grande em pouco tempo. Um objeto que tenha uma velocidade muito pequena, nós vamos ter uma distância menor em um grande intervalo de tempo, tá? Então, se a gente varia um ou outro, a gente consegue fazer com que essa velocidade seja maior ou seja menor, tá? Vou pedir para vocês desapegarem um pouquinho daquele termo, a gente tem mania de usar ele, né? De rápido ou devagar, né? Rápido ou lento. Não existe isso na física de rápido ou devagar, tá? A gente tem um objeto que tem a maior velocidade ou menor velocidade. Essas seriam as definições, as formas melhores da gente
usar a velocidade. A gente não pode usar muito o termo rápido, que na física em si ele não significa grande coisa não, tá bom? Ele não tem uma definição para a gente não. Então aqui, essa velocidade ela vai ser definida por uma razão, por uma proporção. Proporção vocês já estão cansados de ver aí desde o 7º ano, e nesse ano vocês vão ver ainda muito mais, né? Então vocês vão botar muito em prática esse tipo de questão, esse tipo de cálculo. Temos aqui o movimento uniforme, tá? O movimento uniforme é bem simples. O movimento uniforme, essa palavra aqui, uniforme, significa constante, igual. Então a gente vai ter aqui um movimento uniforme, é um movimento que ele é constante, ele não tem variação nessa velocidade. A velocidade não aumenta nem diminui, ela sempre se mantém, tá? E aí, quando ela se mantém, o que a gente vai ter é o seguinte, significa que esse corpo ele vai tá em um movimento que a gente diz perpétuo. O que é um movimento perpétuo? É aquele que não sofre alteração nenhuma. Ele não tem nada empurrando ele para frente de maneira que ele aumentasse essa velocidade, mas também não tem nada que esteja atrapalhando esse corpo a se locomover, né? Freando ele, diminuindo essa velocidade dele, tá certo? Então aqui, ó, no sistema internacional, a gente vai ter lá a velocidade sendo dada por metro por segundo, distância em metro, tempo em segundo, igual a gente já viu lá nas aulas anteriores, lá de ordens de grandeza, anotação científica e sistema internacional, a gente já tinha discutido sobre isso. Metros por segundo seria a nossa unidade, mas nós temos uma unidade usual que ela é muito importante para a gente. No nosso dia a dia ela está mais presente do que o metro por segundo, que é esse quilômetro por hora, tá? Então isso daqui é uma coisa que eu peço sempre para vocês lembrarem, para vocês transformarem de quilômetro por hora para metro por segundo de um jeito bem rápido. Seria uma regrinha de 3, mas aí a gente consegue fazer uma simplificação de, se você quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta que você divide por 3,6. Se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, é só fazer a operação contrária, multiplicar pelo mesmo número, multiplicar por 3,6, e aí você faz essa transição sempre de metro por segundo para quilômetro por hora, ou retorna quilômetro por hora para metro por segundo. Isso é bom, isso é útil, porque muitas das vezes nós temos que fazer essa conversão antes de responder algum questionamento que apareça para a gente aí numa prova, seja lá no que for, tá bem? Então vou parar por aqui para que a gente não se estenda demais, e daqui a pouquinho eu volto com um exercíciozinho para a gente poder botar isso em prática, tá bem? Até mais.